Olá, boa tarde, meu nome é Pedro Grivas Neto, sou advogado previdenciário, sou calculista previdenciário, faço planejamentos previdenciários e finalmente, depois de um longo tempo, eu estou postando novamente aqui no meu canal Previdência Agora vídeos sobre a aposentadoria. Para esse primeiro vídeo, depois de um longo tempo, eu vou falar de aposentadoria especial de médico. O médico tem direito sim à aposentadoria especial, que são 25 anos de exposição contra agente biológico, né? Por exemplo, em local insalubre, por exemplo, um hospital, um pronto-socorro, onde o médico trabalhou bastante, sempre sujeito a infecções, sujeito a doenças, mas o médico é um herói. Na pandemia ficou constatado, ele era a linha de frente de trabalho. E ele tem sim direito à aposentadoria especial, é lógico, porque ele realmente trabalhou, deu duro em local de risco. E essa é a característica que faz com que a aposentadoria se torne especial, né? E não comum. Bom, primeiro, antes de falar, por favor, dê o seu like, se inscreva no canal, poste comentários aqui embaixo, eu terei todo o prazer em responder aos seus comentários, tá? Vamos agora diretamente à aposentadoria de médico. Aposentadoria de médico, vamos colocar aí duas facetas, antes da reforma e depois da reforma. Vamos falar primeiramente de antes da reforma. O médico, para se aposentar em aposentadoria especial, antes da reforma, ele teria de ter trabalhado em local de risco, onde ele se envolveu aí sujeito a agentes biológicos, durante 25 anos. Não havia idade mínima. Então, você médico, médica, que tem aí hoje 50 anos, 52 anos, existe uma grande chance, mas uma grande chance, de você ter trabalhado já 25 anos em ambiente sujeito a agentes biológicos nocivos, até a data da promulgação da reforma da Previdência, que foi 13 de novembro de 2019. Isso quer dizer, se você está em dúvida se você pode se aposentar em aposentadoria especial, é só dar uma olhada no seu extrato previdenciário. Porque lá pode constar que você até a data de 13 de novembro de 2019 já tinha os pré-requisitos para se aposentar com aposentadoria especial. E tem mais. As contas que se faziam para você chegar na renda média inicial àquela altura, até dia 13 de novembro de 2019, eram contas melhores do que as contas que se fazem hoje, depois da reforma da Previdência. Então, é muito importante, se você médico tem dúvida se poderia ter se aposentado antes da reforma da Previdência, é bom ver o seu extrato previdenciário. Falando das contas, elas são muito melhores que as de hoje se fazem. Por exemplo, um médico que ganhava R$ 7.077 pelo teto durante um bom tempo, vamos dizer que ele trabalhou um bom tempo ganhando pelo teto. O que se fazia antes da reforma? Pegavam-se 80% dos maiores salários e se dividiam pelo número de meses conquistados aí para aquela conta, os 80% maiores salários, né? Vamos dizer que a média deu R$ 7.000 ou R$ 6.900, vamos falar R$ 6.900. Até antes da reforma da Previdência, não se descontava nada. Você, como médico, tendo trabalhado 25 anos em local insalubre e sem idade mínima, já poderia ter se aposentado. Isso quer dizer, você que tem 50 anos, 52, até 60, um pouco menos até 47, 45, existe uma grande chance de você ter os 25 anos já até antes da reforma. Isso é muito benéfico, porque você não precisa da idade mínima, que no caso é 55 anos mulheres, 60 anos homem, e também não vai haver redutor no cálculo da sua média, da sua renda média inicial. Isso é muito bom. Agora, se você faltou um pouco para se aposentar e veio a reforma da Previdência, aí deu uma lascada.
não é fácil. Aí você precisa chegar à idade mínima, ou que é 60 anos, aposentadoria especial, 25 anos, né? 25 anos de trabalho especial e 60 anos. E se você tinha 49, você precisaria cumprir mais 11. Existe também outra modalidade da regra de transição. Existem as regras de transição para quem não conseguiu o pré-requisito. Vou explicar um pouco melhor. Para quem não conseguiu o pré-requisito de aposentadoria especial de médico antes da reforma da Previdência, ele vai para uma regra de transição, que no caso é uma regra de pontos. É uma regra de pontos e você precisaria ter 86 pontos somado o seu trabalho em ambiente insalubre, sujeito a agentes biológicos nocivos, bem como a sua idade. 86 pontos. Então, por exemplo, se você tinha 55 anos antes da reforma, com 24 anos de trabalho como médico em ambiente especial, o que temos aí? Uma regra de transição que você deverá cumprir. 24 anos, 55 anos. 55 mais 24, quanto dá? 79? Então ainda não chega nesses pontos. Então veja só que azar. Você, com essa idade, apenas 24 anos, e chegou a reforma da Previdência. E agora você tem que ter a sua idade mais o tempo especial. Para o tempo especial faltava um ano. Apenas um ano. Você, logo depois da reforma, continuou trabalhando na sua profissão, performou aquele um ano, já tem os 25 anos de tempo especial. Mas a idade não dá. A idade não dá. Existem outros métodos, né, que é transformação de aposentador de tempo especial em comum, que eu posso assim falar em outros vídeos. Mas nesse caso da regra de transição, olha que azar. Se você tem 55 anos e 24 anos, 79. Em 2020 em 2019 você teria 79 pontos. Em 2020, você tem mais um ano de trabalho, mais um ano de idade. Em 2021, mais um ano de trabalho, mais um ano de idade. Em 2022, mais um ano de trabalho, mais um ano de idade. São 6. 79 mais 6, 85. Você precisaria trabalhar até 2023, certo? Para se encaixar nessa regra de transição, que somariam aí 87 pontos. Fora isso, além da regra dos pontos da transição, existe também a regra da maneira como se faz o cálculo. O cálculo hoje é feito por 100% dos salários. Só que o cálculo ele vai para 60% desse valor. Você chega em, vamos dizer assim, 100% dos seus salários deu R$ 6.900. Você calcula 60% desse valor. E isso eu estou falando de regras depois da reforma. Então, se você, voltando àquele caso, ele tinha 55 anos em 2019 e tinha 24 anos de profissão em ambiente especial. Olha que azar, se ele tivesse 25 anos, ele já teria direito a se aposentar antes da reforma, com 100% do salário, R$ 6.900, sem redutor nenhum. Passou o ano a reforma da Previdência e a promulgação dessa lei, ele chega numa média que é 100% de todos os salários, às vezes podem ter menores, de 6.900 pode cair para 6.700, 6.650, e de 6.650 ainda baixa mais, porque vai para 60% desse valor. Olha que azar, olha que injusto que foi essa reforma da Previdência para os médicos. Existe agora uma PL, a PL 245, já vou falar da PL, eu vou falar só um pouco da conta, que eu me joguei um pouco na frente, mas vou voltar um pouquinho atrás. Esses 6.650 que ele obteve de média nos 100% dos salários, ele ainda é reduzido para 60%, mais 2%
10% a mais cada ano que ultrapassou 20 anos. Certo? 20 anos. Então, ele trabalhou 25 anos. Ele completou 25 anos de atividade especial em 2020, logo depois da reforma. Os 25 anos são 5 anos a mais de 20 anos. O cálculo é feito, aqueles 6.650, que eram 100% dos salários, vai para 60%. Vamos fazer a conta aqui rapidinho, para ver quanto vai, que eu vou comparar como é que era antes e depois da reforma da Previdência. 6.650 vezes 60% dá 3.990, certo? Olha quanto dinheiro ele está perdendo. 3.990. Desses 3.990, o que nós temos? 2% por ano que ultrapassem 20 anos. São 5 anos, ele fez 25 anos de atividade especial, certo? Então, 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, são 10%, 70%. Isso quer dizer o seguinte: se ele tivesse 60 anos em 2020, com 25 anos de atividade especial, ele teria que seguir essa regra: 3.990, 6.650, porque foi a média dos 100%, baixa para 3.990, mais 10% de 6.650, que seria 665, né? 10% de 6.650 é 665. Então você tem a seguinte conta: mais 3.990 mais 665. 4.665. 4.655. Veja só, que azar. Antes da reforma, médico, em 2019, ele tinha 60 anos, por exemplo, e 25 anos de atividade especial. Tem direito, sim, adquirido de se aposentar com as regras antes da reforma. O salário é 80% dos maiores, se faz a média e se obtém a renda média inicial sem nenhum redutor, 6.900. Passou a reforma, e ele completou 25 anos de atividade especial depois da reforma. O que acontece? Baixa para 4.655. Olha que azar. Agora, PL 245. Em tramitação no Congresso Nacional. Ela está dizendo aí que vai ter que existir uma atividade de um fenômeno de aposentadoria especial sem idade mínima. Não está se falando de conta, mas está falando que é sem idade mínima. Então é isso. Se você é médico, presta atenção. Se você tem 50 anos, 45, 55, se você começou a trabalhar com 20 anos, 22, fez residência, você pode ir lá atrás buscar sua residência e comprovar lá no INSS que você tem trabalho em ambiente salubre, sujeito a agentes físicos biológicos nocivos. Você pode comprovar isso, você pode buscar esse tempo lá no INSS. Você pode sim se aposentar com direitos adquiridos. Depois da reforma da Previdência ficou pior. Existe a PL 245, que fala de que não deve haver idade mínima. Então eu faço aí um apelo, tá, aos médicos, que se eles fizerem aí uma verificação no CNIS, eles podem sim achar um resultado, até um tesouro, no sentido que eles podem se aposentar na atividade especial com as regras antigas. É isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Um abraço para vocês e logo eu posto mais vídeos. Um abraço!